Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Quero já me desculpar aqui com vocês, né? Tem aí algumas semanas, né, que eu não posto nenhum conteúdo aqui pra vocês do canal Palavra Viva, só lá no canal MQ Podcast, né, sobre a escola dominical, mas estamos aqui, graças a Deus, essa semana estou conseguindo gravar hoje, né? Estou com uma agenda um pouco conturbada, vamos dizer assim, e às vezes falta tempo para mim gravar, até mesmo para mim me dedicar para oferecer um melhor conteúdo para vocês. Então, eu não gosto de vir aqui, né, gravar nenhum conteúdo que eu não tenha gastado um tempo, né, de oração, de busca na palavra de Deus para oferecer o melhor para vocês. Então, é por essa razão que eu fico às vezes 1, 2 semanas sem conseguir colocar aqui conteúdo para vocês. Mas vamos fazer todo o possível para conseguir oferecer o melhor para vocês. Mas nós estamos dando seguimento à nossa série de exposições do Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 3. Capítulo 3, né, do Evangelho segundo escreveu Marcos, hoje falando sobre a cura do homem da mão mirrada. A cura do homem da mão mirrada. Então eu quero que você desde já se inscreva aqui no nosso canal, pega esse link, já compartilha aí com umas 10 pessoas, coloca aí nos status do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, marca aí seus amigos aí nas redes sociais, nosso conteúdo, que eu tenho certeza que será muito abençoador e relevante aqui esse conteúdo para vocês. Então, sem perda de tempo também, quero chamar aí a nossa vinheta e nós vamos já tratar desse assunto na oportunidade de hoje. Muito bem, então vamos lá. Evangelho segundo escreveu João Marcos, né? Estamos hoje iniciando o capítulo 3 dessa exposição. Veja bem, nós estamos já no mês de final aí de junho, né? Julho, início de julho. Estamos fazendo essa exposição desde fevereiro, se eu não estou enganado, desde fevereiro. Nós já avançamos aí bastante, temos caminhado passo a passo aqui com Jesus, aprendendo de Jesus, seu ministério. Já observamos muitas coisas e estamos iniciando agora o capítulo de número 3. E eu quero ler então com vocês Evangelho de Marcos, capítulo 3. Hoje nós iremos meditar nos versos 1 a 6. 1 a 6. O texto aqui nós iremos meditar fala sobre a cura do homem da mão mirrada. E o texto diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles, em redor com indignação, condoendo-se da dureza de seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Como matariam. Então vamos meditar nesse texto, nessa oportunidade. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Eu faço essa pergunta porque muitos, embora conheçam pessoas que tenham algum tipo de deficiência física, talvez conviver com uma pessoa que tem uma deficiência física seja diferente. Então eu pergunto para vocês conhecem ou mesmo já conviveram com uma pessoa com uma deficiência física? Na minha casa, né, na minha família, o meu avô, parte de mãe, ele tinha deficiência física. Né? Ele veio a ficar cego, primeiramente, e depois, já cego, ficou sem uma perna, né? Por conta da diabetes. Primeiro ele perdeu a visão, depois ele perdeu uma das pernas, né? Teve que amputar parte de uma das pernas. Imagine uma pessoa cega e agora sem a possibilidade de andar.
Inclusive, na faculdade, eu convivi, peguei carona, inclusive ele que era meu motorista, né? Que eu ia de carona com ele, né? Não sei se ele acompanha aqui, o Felipe. Ele tinha deficiência também em um dos braços, né? Dirigia, fazia tudo com um braço só. Como na empresa onde eu trabalho, existem lá deficientes físicos, né? Existe lá um colega nosso que não tem uma das pernas, perdeu uma das pernas no acidente em 2005, se eu não estou enganado. Veja bem quantos anos já se passaram, quase 20 anos, né, desse fato, e a pessoa ter que se readaptar toda a sua vida por conta de uma situação como essa. Como também existem lá pessoas surdas e mudas, ou mesmo pessoas que ficaram surdas, e isso afetou também a fala, e é um desafio. A vida dessas pessoas é um desafio, porque apesar de suas limitações, elas fazem tudo que uma pessoa comum, normal, com 2 braços, né, com 2 pernas, fazem. Ou mesmo uma pessoa que... Meu avô, por exemplo, meu avô era cego, mas ele cozinhava, ele limpava a casa, lógico, com toda a sua limitação, com toda a sua realidade, mas ele tinha uma vida comum e normal como qualquer outro tem. Quer dizer, eles se adaptam à realidade do mundo a despeito de sua deficiência. Inclusive eu vi esses dias um vídeo de uma mulher que ela não tem nenhum dos braços e ela casou, teve filhos, inclusive amamentou, tudo ela fazia com os pés, trocava a criança com os pés. Esse vídeo tá na internet, você pode procurar. Quer dizer, eles se adaptam à realidade do mundo a despeito de sua deficiência. O texto a qual nós vamos meditar nessa oportunidade fala de que um homem tinha deficiência física em uma das mãos. E ainda Lucas, capítulo 6, verso 6, Lucas, que era muito mais detalhista, chega a nos informar que era a mão direita. Ele tinha uma atrofia em uma das mãos, a mão direita. Então eu fico pensando, como que é uma pessoa viver com tamanha deficiência? Pensa aí você, pega um dia, faz a experiência, amarra o braço direito. Imobiliza o seu braço direito. Talvez você já sofreu um acidente aí, já quebrou um braço, quebrou um dedo, alguma coisa assim, e teve que ficar impossibilitado. Eu, graças a Deus, nunca quebrei nenhum membro do corpo, nada, nem braço, nem perna, ou coisa semelhante. Nunca tive que passar por tal experiência, mas existem pessoas que passam por essa experiência. E como é difícil você ter que usar uma só mão, um só braço. Porque Deus fez dois porque ele sabia que era necessário 2. Agora você só tem um que funciona e funciona bem, então é complicado. É complicado. E essa é a história aqui desse homem. Um homem que tinha uma das mãos mirradas. Ele que tinha uma deficiência física. Tinha um problema de saúde, que nós não sabemos se ele nasceu assim, se ele ficou assim posteriormente. Fato é que ele tinha essa deficiência física. O capítulo 2 do Evangelho de Marcos, ele encerrou, né? Ele terminou, porém, as oposições quanto ao ministério de Jesus não. Você está lembrado que no capítulo 2, desde o início, houve oposição ao ministério de Jesus, por conta dos fariseus, por conta dos escribas, que se opunham ao ministério de Jesus, né? Houve oposição, por exemplo, a Jesus na casa de Pedro, depois na casa de Levi, depois na rua, na seara e agora, capítulo 3, na sinagoga. Quer dizer, há uma sequência de relatos, de histórias que mostram a oposição ao ministério de Jesus. Eles fizeram oposição aí, por exemplo, ao fato de Jesus perdoar pecados, ao fato de Jesus se assentar à mesa com os pecadores, com os publicanos e pecadores. Eles se opuseram a Jesus porque os seus discípulos colhiam, né, nas searas as espigas, debulhavam, descascavam e comiam. Se opuseram a Jesus por causa disso, porque faziam isso no dia de sábado. E agora eles estão se opondo a Jesus porque Jesus decidiu curar um homem no sábado. Decidiu curar um homem no sábado. Então os escribas e fariseus, eles se opunham a Jesus. Não tanto, eu diria, pelo que Jesus fazia ou deixava de fazer, mas pelo fato de quem Jesus era. Pelo fato de quem de fato Jesus representava.
né? A oposição era contra a pessoa de Jesus. Ora pública, ora velada, mas eles se opunham a Jesus de todas as formas. Inclusive, no final do capítulo... no final da passagem aqui, capítulo 3, verso 6, diz que eles se caluniavam, eles chegaram a se unir com os seus inimigos contra Jesus, por conta de Jesus. Então, você vê aqui uma oposição ao ministério de Jesus, à pessoa de Jesus, a quem Jesus representava naqueles dias. Então vamos lá, vamos meditar aqui nesse texto hoje. Primeiro eu quero pensar com vocês sobre algumas verdades sobre Jesus, que o texto nos apresenta. Marcos capítulo 3 aí, verso de número 1 diz: E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Lá em Lucas 6, verso 6, Lucas nos acrescenta mais 3 informações a respeito desse dia aqui. Diz o texto: Em outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Veja bem, o texto aqui nos apresenta 4 verdades a respeito de Jesus. 4 verdades a respeito de Jesus. Número 1. Jesus era constante. Jesus era constante. Olha o que o texto diz. Marcos 3, verso 1. E outra vez, Lucas ainda chega a dizer, verso 6, capítulo 6, verso 6. E aconteceu também em outro sábado. Veja bem. Outra vez o quê? Outra vez que Jesus, num sábado, estava o quê? Na sinagoga. Outra vez. Você está lembrado que Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia, foi criado lá em Nazaré da Galileia, e por durante 3 anos e meio ele estabeleceu residência em Cafarnaum, provavelmente morando com Pedro, né, e sua família. Quando nós lemos o texto de Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28, Jesus, ele era o quê? Recém-chegado de Nazaré a Cafarnaum. Jesus estava de mudança de Nazaré para Cafarnaum. E diz lá o texto que Jesus foi pela primeira vez o quê? Numa sinagoga. Ainda lá em Lucas 4, verso 16, diz que era do costume de Jesus. Isso Jesus em Nazaré. Era do costume de Jesus o quê? Frequentar a sinagoga, aos sábados. E aqui em Marcos capítulo 3, verso 1, diz que outra vez o quê? Ele estava o quê? Na sinagoga. Isso mostra para nós que Jesus era constante. Jesus era consistente. Jesus não era como alguns de nós, que de manhã acorda e pensa X, de tarde muda de ideia, pensa Y, e de noite voltam para a ideia que pensaram de manhã. Jesus não era como nós, Jesus era constante. Jesus, ele tinha uma visão, Jesus, ele tinha planos, Jesus, ele tinha propósitos. Porque o fato de Jesus ser 100% homem e 100% Deus não tirou dele o quê? A constância. Jesus era proposital, Jesus era intencional. Jesus era constante, inclusive, era constante a quê? Era constante ao fato dele ir à sinagoga. Esse era a constância de Jesus. Jesus era constante ao quê? Ao fato de estar o quê? Juntamente aos seus irmãos. Então veja bem, Jesus estava o quê? Sendo constante aqui, a sua vida de intimidade para com Deus, seu relacionamento para com Deus. Jesus não perdia, por exemplo, culto, não perdia reunião para fazer qualquer outra atividade. Jesus não trocava o momentâneo pelo eterno. Jesus não trocava aquilo que era passageiro por aquilo que era eterno. Jesus não trocava estar na sinagoga, estar ali aprendendo a lei do Senhor, orando, explicando a lei do Senhor, por qualquer outra atividade. Jesus era constante, inclusive isso é um dos atributos de Deus. Malaquias 3,6 diz que eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus é imutável e Jesus é Deus, ou seja, Jesus é constante. Isso faz parte, inclusive, do atributo do caráter de Deus, a constância e o fato dele ser imutável, de nele não haver sombra alguma de variação. O que ele pensa de manhã, ele pensa de tarde, pensa de noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é Jesus. Jesus era constante. Jesus era constante. Segundo,
Jesus era obediente. Jesus era obediente. Olha aí comigo, Lucas capítulo 6, verso de número 6, que diz: E outro sábado. Mateus ainda, capítulo 5, verso 17, diz: Não cuideis que vim destruir a lei, ou aos profetas. Não venha me rogar, mas cumprir. Romanos capítulo 8, verso 3 ainda diz: Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus guardava o sábado. A nova aliança se daria início a partir da morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. Não havia acontecido ainda. Aqui estamos no início do ministério de Jesus. Ou seja, Jesus estava sobre a égide da aliança da lei. E na aliança da lei, o sábado era uma das ordenanças. Verdade é que, nós já falamos isso aqui em outra oportunidade, Jesus não guardava o sábado que os escribas e fariseus guardavam. Porque o sábado que os escribas e fariseus guardavam era um sábado extra-bíblico. Eles mesmos acrescentaram 39 regras que não tinha nada a ver com aquilo que está lá em Êxodo capítulo 20. A questão do sábado. Eles transformaram, na verdade, o sábado em algo impraticável. Eles colocaram um jugo, uma carga, um peso, né, na questão do sábado, no quarto mandamento. Jesus não guardava esse tipo de sábado, Jesus guardava o verdadeiro sábado. Aquele momento, Jesus, como Filho de Deus, 100% homem, ele está o quê? Obedecendo a palavra de Deus, a aliança da lei. Ele era cumpridor da lei, ele era obediente à lei, ele não veio fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade do Pai. O sábado era uma lei que seria abolida pós morte de Jesus, pós estabelecimento da nova aliança no sangue de Jesus, porque o sábado era como uma lei cerimonial. Depois disso, o sábado seria completamente abolido. Colossenses vai deixar isso bem claro. Ninguém mais vai se apegar a datas, a festas ou a coisas semelhantes. Por quê? Porque em Cristo toda a lei foi cumprida. O sábado foi encerrado. A lei cerimonial foi encerrada. O sábado fazia parte da lei cerimonial. Só que nesse momento aqui, Jesus o que? É um cumpridor da lei. Jesus é obediente. Veja bem. Se Jesus, que era Jesus, era obediente, quanto mais nós, seus discípulos? Se Jesus, que era Jesus, era obediente, será que eu e você não temos que ser obedientes? Eu acho que sim. A obediência é uma marca do discípulo de Jesus. Ainda, Jesus vai dizer que se você quer ser discípulo, porque o convite do evangelho é vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Inclusive, esse é o texto que prova e comprova que Jesus é o verdadeiro sábado, Jesus é o verdadeiro descanso. É o convite do evangelho. Só que para ser discípulo é o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, negue o seu eu, negue o seu ego e siga-me. Esse é o evangelho, esse é o convite do evangelho, é a obediência. Por quê? Porque a obediência é a marca da vida do discípulo de Jesus. A obediência é se submeter, a obediência é renunciar. Obediência é negar o ego, os prazeres momentâneos. Obediência é dizer não ao que alguém está dizendo sim. Obediência é dizer não ao que o mundo diz sim. É organizar a vida orientado o quê? Pela palavra de Deus, e não segundo o nosso coração corrompido. Se Jesus foi obediente, quanto mais nós temos que ser obedientes. Número 3, Jesus tinha comunhão. Jesus tinha comunhão. Olha aí. Quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas, todos eles enfatizam, porque essa passagem se repete em Mateus, Marcos e Lucas, todos eles enfatizam que Jesus estava o quê? Na sinagoga. Estava na sinagoga. Em outras palavras, Jesus o que? Vivia a vida comum. A vida comum que daqueles dias, a vida de comunhão. Jesus congregava com seus irmãos judeus. Lembrando que as sinagogas, né, elas passavam a existir a partir de 10 famílias judias, né, num contexto fora, inclusive, do templo, porque as sinagogas surgem, por exemplo, pós-cativeiro babilônico. E as sinagogas surgiram porque o templo havia sido destruído, o povo havia sido disperso pelo mundo, mas esse povo precisava manter sua tradição, seus ensinamentos, etc., sua cultura, sua tradição.
Então surge as sinagogas como lugar que se lê a lei do Senhor, se explica a lei do Senhor e se ora. Era como uma espécie também de escola para as crianças, né? Lugar de educação, como também um tribunal de pequenas causas. Então havia ali uma comunidade, a comunidade judaica de determinado local se reunia na sinagoga. Era um lugar pedagógico, era um lugar espiritual, era um lugar necessário. Seria como hoje uma igreja, uma congregação, uma extensão do templo, né? E Jesus tinha o quê? Comunhão com seus irmãos. Aí você vai dizer para mim assim, mas Jesus era Jesus. Jesus era Jesus, era fácil Jesus ter comunhão. Jesus era Deus, Jesus era 100% Deus, 100% homem, até eu teria comunhão. Ah, é? Vamos pensar. Jesus, ele teve que ter comunhão. Jesus teve que ter comunhão com o quê? Com seus amigos? Ou Jesus teve que ter comunhão com seus algozes? Com seus inimigos? Com que Jesus teve que ter comunhão? Porque quando Jesus nasceu, já tinha Herodes perseguindo Jesus, querendo matá-lo. Querendo matar. Depois, durante o seu ministério terreno, se levantou contra ele, contra seus discípulos, contra seu ministério, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os levitas. Os religiosos daqueles dias se levantaram contra Jesus. O tempo inteiro querendo desafiar Jesus. Depois, a própria multidão que durante 3 anos e meio apertava, oprimia, comia pão, peixe, provou dos milagres. Essa mesma multidão, no dia da crucificação de Jesus, entre Jesus e Barrabás, eles escolhem Barrabás e dizem para crucificar a Jesus. Esse povo foi o povo que Jesus tinha que ter comunhão. Entre os próprios 12 que ele mesmo escolheu para ser os continuadores do ministério, os 12 apóstolos, um o traiu. Até mesmo lá no alto da cruz, estava um ladrão à direita, outro à esquerda, e um deles desafiou, mas Jesus falou assim, se tu és o Cristo, desce daqui, salva ti, salva nós. Era com esse tipo de gente que Jesus tinha que ter comunhão. Porque comunhão não diz respeito a ter comunhão com quem é igual a nós. Comunhão é ter comunhão com quem é diferente de nós. É próprio Jesus, lá em Mateus, e eu quero ler com vocês esse texto que vale a pena. Capítulo 5, no seu sermão, Sermão da Montanha. Ele vai dizer algo interessantíssimo. Observa aí comigo o verso de número 39. Capítulo 5, verso 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo o seguinte, que benefício tem eu dizer que eu amo a quem parece comigo, se eu não consigo amar os meus inimigos, se eu não consigo orar pelos que me maltratam e perseguem, se eu não consigo caminhar 1 milha, nem 2, com aquele que quer o meu mal. Ter comunhão não é ter comunhão com iguais, ter comunhão é ter comunhão com os diferentes. E Jesus tinha comunhão. Comunhão. É por isso que é difícil ter comunhão. É por isso que tem tanta briga, dissensão, complicação no meio da igreja, no corpo de Cristo, porque a gente quer amar quem é conveniente para nós. Mas o convite do evangelho é: ame os seus inimigos. Bendiga aquele que vos maldizem. Se alguém quiser a sua vestimenta, dá a capa, deixa ele ir. Por quê? Porque ter comunhão não significa que vai ser fácil. Não vai ser fácil, não. Deus vai colocar umas pessoas difíceis no teu caminho para tu ter comunhão, para você aprender a amar o seu próximo. E Jesus tinha o quê? Comunhão. Número 4. Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um propósito. Lucas 6, verso 6 diz: e estava ensinando. E estava ensinando. Marcos 1, 38, Jesus havia dito: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Esse era o propósito de Jesus.
Ainda lá em Marcos, capítulo de número 1, verso 21 e 22, Jesus, como já disse, estava de mudança de Nazaré para Cafarnaum, e ele estava naquela sinagoga pela primeira vez, e olha só o que diz o texto. Ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Ou seja, o que configurava? Por que Jesus tinha autoridade aqui? Número 1, Jesus tinha conhecimento da palavra de Deus. Número 2, Jesus tinha relacionamento com o Pai. Número 3, Jesus era cumpridor da lei. Jesus não falava daquilo que não cumpria. Jesus falava e cumpria aquilo que falava. Por isso que ele tinha autoridade. 4, Jesus era um pedagogo por excelência. Jesus não falava difícil, Jesus falava de maneira que todo mundo entendia. A pedagogia de Jesus era invejável. Jesus o que? Deixou todo mundo de queixo caído, porque ele veio com um propósito. Qual o propósito? Anunciar o reino dos céus. Pregar uma mensagem de arrependimento. Ainda, olha só o que diz aqui. Marcos capítulo 1, verso de número 15. Quando nos apresenta o conteúdo da pregação de Jesus. Que nós já ministramos aqui sobre isso. Né? O ministério de pregação de Jesus. Olha só o verso 15. Capítulo 1, verso 15 de Marcos. E dizendo, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa era a mensagem de Jesus. Uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem que anunciava o reino dos céus. Uma mensagem escatológica. Que dizendo, olha, chegou o tempo do arrependimento. Chegou o tempo do cumprimento das promessas. Essa era a mensagem de Jesus. Esse era o evangelho que Jesus anunciava. Jesus tinha autoridade. E a verdade é que nós, como discípulos de Jesus, temos igualmente um propósito. Temos também uma missão. O próprio texto de Marcos 16, verso 15, que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus 28, 19, na revista atualizada, diz, ide, portanto, e fazer discípulos. Ainda melhor tradução seria indo por todo mundo. Indo e o quê? Fazendo discípulos. Essa é a missão da igreja, essa é a missão dos filhos de Deus, os discípulos de Jesus. Ainda lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, texto conhecidíssimo diz, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse era o propósito de Jesus e esse é o propósito nosso como discípulos de Jesus. Anunciar o reino do céu, pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Então essas são as verdades a respeito de Jesus que o texto nos apresenta. Porém, o texto também vai nos apresentar o homem da mão mirrada. O homem da mão mirrada. Olha aí comigo, capítulo 3, verso 1. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. A Bíblia não dá muitas informações para nós acerca desse homem. A Bíblia não dá. A Bíblia não diz qual era o nome desse homem, onde ele nasceu, quem eram os seus pais, se era solteiro ou casado, se tinha filhos ou não. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não diz onde ele morava, a Bíblia não diz se ele nasceu deficiente ou ele ficou deficiente depois, a Bíblia não diz nada disso. A única informação que a Bíblia nos diz é que ele era um homem que tinha uma das mãos mirrada. E Lucas ainda chega a dizer que era a mão direita. Era a mão direita. Então veja bem, embora as informações sejam poucas, sejam escassas, nós podemos refletir, pensar como é a vida de um homem que tem uma deficiência física. Talvez o deficiente físico no século XXI, nos dias atuais, com todos os recursos da medicina e até os benefícios do governo, porque hoje os deficientes físicos, visuais, etc., recebem até um subsídio do governo. Existem todo um aparato para inclusão social e etc. Talvez seja diferente, a situação seja melhor. Mas há 2000 anos atrás, os tempos de Jesus, os dias de Jesus, a vida de um deficiente físico não era nada fácil. Não era nada fácil. Era uma vida complicadíssima. Porque um deficiente físico, naqueles dias, carregava muitos complexos. Era alguém carimbado pela sociedade. Seja pelo contexto religioso ou mesmo social. Uma pessoa, por exemplo, que nascer com seja qualquer deficiência, qualquer problema de saúde, os religiosos já vinham e carimbavam essa pessoa dizendo que era por conta de algum pecado. Lembra lá de João capítulo 9? Quem pecou foi eu e seus pais para que nascesse assim. As pessoas rapidamente associavam problemas de saúde a pecados. Inclusive, nós já fizemos aqui a exposição de Marcos capítulo 1,
verso de número, capítulo 2, né, versos de número 1 a 12, quando vai falar dos 4 amigos e o paralítico, Jesus, antes de curar aquele homem, diz: perdoados estão os teus pecados. Jesus ali está colocando uma pá de cal no assunto, dizendo o seguinte: a doença, o problema desse homem não tem nada a ver com o pecado em si. E se era, agora não será mais. Jesus estava trazendo um esclarecimento, porque rapidamente alguém associava problema de saúde a pecados, e nem sempre é assim. Ou, no caso, a pecados pontuais, pessoais da pessoa. Nem sempre é assim. Muitos casos são aleatórios. São por conta da entrada do pecado no mundo de forma geral, não de forma específica. De a pessoa ter cometido um pecado específico para causar aquele dano. Muitos nascem já com uma enfermidade. Aí a pergunta é: quem pecou? Foi seus pais. Muitos creem na questão da maldição hereditária. E nós deletamos todas essas possibilidades pela própria palavra de Deus. Só que aqui, esse homem tinha esse problema aqui. Muito complexos. Uma deficiência física. Na melhor das hipóteses aqui, era um mendigo. Era alguém mal visto pela sociedade. Era alguém excluído, depressivo, né? Complexado. Carregava esse jugo, essa carga em relação ao pecado e etc. Era alguém limitado em muitas circunstâncias. Porém, entretanto, todavia, esse homem aqui, apesar de todos esses pressupostos, ele era diferente. Ele era diferente. Porque, apesar de todos esses limites, todas as situações, eu posso, a partir do texto ao qual nós estamos meditando, observar que ele era um tanto diferente. Ele não era igual aos demais deficientes físicos. Havia algumas questões que diferenciavam ele dos demais. Eu aprendo algumas verdades acerca desse homem aqui. Em primeiro lugar, eu aprendo que esse homem aqui, a atrofia física não lhe atrofiou a vida espiritual. A atrofia física não lhe atrofiou a vida espiritual. Pergunta que eu faço aqui: onde que ele estava? Ele estava na sinagoga. Estava na sinagoga. Como é que ele foi parar ali? Provavelmente aquela era a comunidade a qual ele frequentava. Provavelmente era onde ele congregava. Ele tinha os seus irmãos na fé. Veja bem, o texto diz que Jesus estava ali outra vez. Quer dizer, Jesus já havia estado ali anteriormente. Se é a mesma sinagoga de Marcos, capítulo de número 1, verso 21 a 28, se é a mesma sinagoga de Cafarnaum, Jesus estava ali pela segunda, terceira, 10ª vez. E aquele homem, com essa deficiência, estava ali naquele dia. Ele estava no culto, estava na reunião. Veja bem, ele estava o quê? Na sinagoga. Ele estava na sinagoga. Então veja bem, a doença, a deficiência física, o problema que ele tinha não afetou a sua vida espiritual. Esse homem é crente. Esse homem aqui é crente. A deficiência física não mudou o fato que ele era um servo de Deus. Ele fazia parte da comunidade judaica daqueles dias. Ele cria em Deus. Ele cria na palavra de Deus. Ele estava na reunião com seus irmãos. Ele estava no culto, onde se orava, se lia a Bíblia, se explicava a palavra de Deus. Ele estava lá. O sofrimento não foi um empecilho para ele ter um relacionamento com Deus. Para ter um relacionamento com Deus. Porque tem muitas pessoas que, diante dos problemas da vida, as dificuldades da vida, elas se enclausuram. Elas têm dificuldade de se relacionar com Deus. Jesus, em Marcos, capítulo de número 4, versos de número 20, nós vamos ter a oportunidade de chegar lá. Jesus, ele vai contar uma parábola. E vai falar sobre o semeador, as sementes e os 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. O semeador é o pregador da palavra de Deus. A semente é a própria palavra de Deus. E o solo é o coração dos pecadores. E um dos solos é aquele solo entre espinhos. Em que a semente caiu entre espinhos. E observa só o que Jesus diz a respeito desse tipo de solo. Que é esse tipo de pessoas. Que é o coração de um tipo de pessoas. Versos 18 e 19. E outros são os que receberam a semente entre espinhos. Os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra. E fica infrutífera. Em outras palavras, as circunstâncias da vida, os problemas da vida, são um empecilho para a vida espiritual dessas pessoas. Veja bem, esse homem tem um problema de saúde.
Esse homem tem uma das mãos ressequidas, mas isso não atrapalhou a sua vida espiritual. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós estamos diante de uma geração muito fraca. Uma geração chamada de geração mimimi, geração mimizenta. As pessoas querem uma vida perfeita, pinta-se um mundo ideal, perfeito, sem luta, sem provação, sem dificuldade. As pessoas querem tudo o que é as mil maravilhas, mas não é sempre assim. E eu vou dizer com toda a clareza do mundo, os homens mais piedosos que já passaram por esse mundo foram os homens que mais sofreram. Os homens que foram os homens mais piedosos já existentes na face da terra foram os homens que mais sofreram. Deixa eu dar 2 como exemplo. Jó no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo no Novo. Jó foi provado nas áreas mais terríveis da vida do ser humano. Nas áreas que são mais sensíveis para a vida do ser humano. Na família, nas finanças, nas amizades, no casamento. Em tudo ele foi provado. Mas ele diz, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No final, no capítulo 42, ele diz, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Agora eu sei que de fato ele é. Foi um homem que sofreu, que ficou com o corpo cheio de chagas, coçando com um caco de telhas. Humilhado. Seus amigos chegando a dizer que ele tinha algum pecado. Que ele cometeu alguma falha. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vivo em breve se levantará sobre a terra. O apóstolo Paulo, o homem que mais sofreu no Novo Testamento. Naufrágios, açoites, perseguição, dentro e fora do contexto religioso. Mas é aquele homem que diz que reputou tudo por perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo. É aquele que louva a Deus em Romanos 11, verso de número 36, quando ele diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. É aquele homem que não teve benefício nenhum no mundo material, mas no final, nas suas últimas palavras, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz, está-me guardada a coroa da justiça, em que o reto juiz me dará naquele dia, e tantos mais que fazem as mesmas coisas. Esse é o evangelho. O sofrimento não pode ser um empecilho de nós termos um relacionamento com Deus. O sofrimento não pode ser algo que nos atrapalhe a nos aproximar de Deus. Pelo contrário, deve ser algo que pavimenta o nosso caminho para com Deus. É no deserto que nós conhecemos o Deus que faz água brotar da rocha, que manda o maná do céu, que faz roupa não envelhecer, que manda coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia. É aquele que cuida do seu povo, que é fogo, que é muro ao redor do seu povo como proteção. É nos momentos de dificuldade, é lá em Oséias, que vai dizer que eu conheci o Senhor o que? Num deserto. É nos momentos de dificuldade, é lá no meio da tempestade, das águas entrando no barco, das ondas maiores, que você pensa que o barco vai a pique, que você vai ser naufragado, que Jesus vem sobre as águas. E vem o quê? Dizer, aquieta-te mar. Aquieta-te. E vai seguir o que? Grande bonança. É no momento de maior dificuldade, da dor, do sofrimento, em que nós vamos ter as maiores experiências com Deus. Veja bem, esse homem sofre, ele tem um sofrimento, mas ele tem relacionamento com Deus. A atrofia física não lhe tirou a atrofia espiritual, não o tornou alguém atrofiado, mirrado espiritualmente. Em segundo lugar, a atrofia física não lhe excluiu da vida social. Existem 2 palavras para tratar sobre isso: solidão e solitude. Solidão é quando o indivíduo quer estar em comunidade. Está junto às pessoas, mas as pessoas não querem estar junto delas. Solitude é quando o indivíduo está junto às pessoas, mas ela se exclui, ela se afasta, ela quer ficar sozinha. Esse homem, na melhor das hipóteses, estava vivendo as 2 situações. Conflito entre esses 2 dilemas, essas 2 realidades. Porém, aonde que ele estava? Ele estava na sinagoga. Ele estava em comunhão. Ele estava junto dos seus irmãos. Uma situação como essa era fácil dele se excluir. Era fácil ele se afastar, de se isolar, dele mesmo se segregar. É fato que quando você lê o texto dá entendimento que ele estava lá atrás, ele estava no fundo. Jesus chamou depois ele posteriormente para o meio. Ele estava escondido, mas ele estava em comunidade. Os problemas da vida não podem nos isolar. É em comunhão, é caminhando uns com os outros, é orando uns com os outros, é carregando as cargas uns dos outros, é compartilhando o pão uns com os outros, que nós o quê? Crescemos, avançamos. É na vida em comunidade.
A cura está o quê? Entre os irmãos, está na vida em comunidade, carregar cargos dos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Esse é o evangelho da comunhão, do partir do pão, das orações. Esse é o evangelho. Esse homem não se excluiu, esse homem não se afastou, a sua doença não fez ele diferente dos outros, não, ele estava lá. Apesar de qualquer coisa, ele estava lá. Existe hoje uma geração que tudo quer ir embora, quer se excluir, quer... Não, esse não é a posição de alguém que, apesar desses problemas e dificuldades, deve tomar. Pelo contrário, nós temos que nos aproximar uns dos outros. Terceiro, a atrofia física não lhe tirou a esperança. Não lhe tirou a esperança. Esse homem estava onde, gente? Estava na sinagoga. A sinagoga era o lugar que se lia a lei, que se explicava a lei, que se orava. Se esse homem estava na sinagoga é porque ele tinha ainda esperança. Ele tinha esperança, ele acreditava em Deus. Ele não mudou suas convicções a respeito de Deus por conta dos seus problemas. Porque alguém que perdeu a esperança, perdeu o sentido da vida. Alguém que perdeu a esperança, muitas vezes perde até mesmo a convicção de que Deus é bom e Ele quer o nosso bem. Uma pessoa que perde a esperança, ele pensa que nasceu para sofrer. Ele pensa que Deus colocou ele nesse mundo para sofrer. Ele duvida do caráter de Deus. Ele já transformou Deus em diabo. Mas esse homem não perdeu a esperança, ele está lá na vida em comunidade, ele está lá na sinagoga, ele está lá o quê? Ouvindo a palavra de Deus, ele está lá orando, ele está lá crendo, ele está lá confiando. Isso é esperança, ele tem esperança. Quanta gente já não perdeu a esperança? Quanta gente já desistiu na metade do caminho? Quanta gente já perdeu a alegria? Quantos já perderam o sabor, já perderam a alegria, já perderam tudo? Problemas, adversidades, tiraram a alegria, tiraram o brilho dos olhos, tiraram tudo. Falta o que? Esperança, esperança, esperança. E a esperança diz lá em Romanos capítulo 5, não traz confusão. Não traz confusão por conta do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. O crente é um crente que tem esperança. A nossa esperança não está aqui, não está agora, está em Cristo, está no céu, está nas coisas vindouras. A nossa esperança transcende o mundo que nós vivemos nos dias atuais. Os sofrimentos, os noticiários, as informações, nada disso deve nos abalar, porque a nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está bem consolidada e bem calçada em Cristo, na redenção dos filhos de Deus. Quarto lugar, a atrofia não lhe tirou a fé. Não lhe tirou a fé. Ainda lá em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Esse homem estava na sinagoga, ouvindo a palavra de Deus, a explicação da lei, orando. É de se admirar que esse homem tenha fé? Não, esse homem tem fé. Esse homem é um homem de fé. Ninguém se aproxima de Deus sem fé. E se aproxima de Deus sem fé, não permanece. Só permanece quem tem fé. Uma fé inabalável no nosso Deus. Esse homem tem fé. Ainda Jesus, lá em Lucas 8, verso de número 25, grande tempestade no mar, Jesus faz a pergunta de ouro para os seus discípulos. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Muitas vezes, diante as tribulações, as angústias da vida, os sofrimentos da vida, a pergunta de Jesus para nós é: onde está a sua fé? Porque a fé deve ser manifestada não em momentos de bonança, não em momentos que tudo está bem, mas é nas horas de adversidades, nas grandes tribulações, nas noites escuras da nossa alma, em que nós temos que perguntar: onde está a nossa fé? Será que a gente tem fé só para quando as coisas estão boas? Mas quando vem o desemprego, quando vem a doença, quando vem a traição de amigos, quando vem a rebelião no meio da família, será que a nossa fé vai embora? Será que a gente perdeu a fé? Ou a nossa fé é uma fé que tem como rocha, tem como um fundamento, como uma rocha, que ela é inabalável apesar de tudo, em qualquer situação? A pergunta de Jesus para os discípulos foi: onde está a vossa fé? Esse homem tinha fé. A sua doença, a sua enfermidade não lhe tirou a fé. Não lhe tirou a fé. Mas ainda, para nós encerrarmos, o texto nos apresenta a cura do homem da mão mirrada. Veja bem, esse é um milagre diferente de outros que Jesus realizou. Porque pessoas com problemas de todas as partes de Israel daqueles dias corriam atrás de Jesus para receber o milagre. Se aproximavam de Jesus, mandavam mensagens para Jesus para receber milagres. Tocavam em Jesus a fim de tirar dele virtude para receber milagres. Agora esse homem aqui, ele estava na sinagoga. Não é registrado uma fala dele.
Não é registrado que ele se aproximou de Jesus, que ele fez alguma coisa em relação a Jesus. Nada, 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 nada. Ele só estava na sinagoga, no dia certo, na hora certa. E algo extraordinário vai acontecer em favor da vida dele. Ele é o beneficiado por esse milagre poderoso da parte de Jesus. Mas o que então Jesus fez àquele homem? Número 1. Jesus o viu. Jesus o viu. Isso é lindo porque aquele homem estava provavelmente lá no meio, escondido. Mas Jesus o viu. Viu ele, viu o seu problema, viu a sua situação, percebeu ele, notou ele. Porque esse é Jesus. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 18, diz que ele tem olhos como chama de fogo. Enquanto lá em Salmo 115, verso de número 5, diz que os ídolos pagãos têm olhos, mas não veem. Jesus tem olhos como chama de fogo. Nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. Jesus nos vê. Jesus nos contempla. Ele viu aquele homem. Ele viu o seu problema. Ele contemplou, ele observou ele. Ele observou ele. Jesus nos vê. Talvez você está olhando, vivendo uma situação assim, ninguém está me vendo. Jesus está te vendo, sim. Ele te observa desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Ele está te vendo. Número 2, Jesus se compadeceu dele. Jesus se compadeceu dele. Porque não basta Jesus ver, ele tem que se mover. Ele tem que se mover diante ao problema daquele que sofre. Jesus não suporta ver alguém sofrer e ficar estático. Jesus se move. Jesus viu o problema daquele homem, Jesus se compadeceu, Jesus se doeu pela dor dele. Jesus ficou angustiado pelo sofrimento que ele padecia. Jesus o viu. Jesus se compadeceu por ele. Se você está lembrado lá do Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 a 15, conta lá para nós uma história que mostra a compaixão de Jesus. Como em Lucas 10, a parábola do bom samaritano também exemplifica muito bem isso. Mas lá em João capítulo 5, verso 1 a 15, conta lá a história do homem lá no tanque chamado Betesda. Jesus, que morava lá em Cafarnaum, decidiu ir para Jerusalém por conta da festa dos judeus, alguma das, Páscoa, Pentecostes, ou festa das cabanas ou dos tabernáculos. Jesus decide sair então de Cafarnaum, da Galileia, e vai lá para Jerusalém. Quando ele chega lá em Jerusalém, onde que ele vai? Ele vai na casa de um doutor da lei? Ele vai na casa do vereador, do prefeito, do político? Ele vai diante os empresários da cidade? O império? Ele vai para algum palácio? Não, Jesus vai no tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia, onde tinha enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E ele chega lá, tinha lá alguém crendo numa superstição de que se um determinado tempo vinha um anjo, agitava as águas, o primeiro que se lançasse das águas seria curado. E estava lá um homem paralítico há 38 anos. 38 anos. Padecendo de uma enfermidade. Sem poder se mover, alguém tendo que cuidar dele, alguém tendo que ajudá-lo. Ele precisava de alguém para tomar banho, limpar de suas necessidades, dar comida na boca. Ele era alguém mendigo, segregado, humilhado, depressivo, complexado. Tinha uma doença, uma paralisia física, mas também na alma, também no espírito. E Jesus chega lá e pergunta para eles, querem ser curado? E ele já não tinha mais perspectiva, ele diz, olha, vem outro sempre na minha frente, etc. Ele vê o problema e não vê a solução. E Jesus diz, levanta, toma a tua cama e anda. Esse é Jesus. Jesus, ele olha para mim, para você, ele se compadece de mim e de você. Ele se compadeceu desse homem com uma mão mirrada. Ele se compadeceu. Terceiro, Jesus enfrentou seus opositores para o curar. Os opositores de Jesus perguntaram para ele, afinal de contas, é lícito curar no sábado? E Jesus respondeu para eles, mas vocês, se cair lá um animal num poço, vocês vão socorrer. E por que eu não vou socorrer esse homem aqui? Porque a atrofia dos escribas, dos fariseus, era uma atrofia que já havia atrofiado eles em suas emoções, no seu caráter. Já havia atrofiado a vida espiritual deles, como bem a sua alma. Eles já estavam com um problema seríssimo de atrofia. A religiosidade já havia matado, já havia secado a alma deles. E quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas não são assim? Já não tinham emoções. Enquanto Jesus estava se movendo para ajudar aquele homem, aqueles homens estavam cheios de fúria,
Porque Jesus iria realizar um milagre no sábado. Eles estavam colocando coisas, tradições de homens acima da palavra de Deus, acima da misericórdia. Não havia, eles não tinham misericórdia, não tinha piedade, não tinha nada. E quanta gente não é assim? Já não tem mais emoções, as suas emoções já estão cauterizadas. Esses homens não tinham caráter. O próprio Jesus disse, denuncia isso lá em Mateus capítulo 23, versos 3 e 4. Que eles falavam uma coisa, mas praticavam outras. Não tinha caráter. Eram pessoas mortas espiritualmente. Sepulcro caiado. Eram pessoas que já não tinham alma, não tinham alegria. Eles se conluiavam com seus inimigos, os herodianos, por exemplo, para se oporem ao ministério de Jesus. Por quê? Porque eles estavam atrofiados. Eles estavam atrofiados, mas Jesus enfrentou os opositores daquele homem para o curar. Quarto lugar, Jesus quebrou protocolos. O que Jesus fez? Jesus viu, Jesus se compadeceu, Jesus enfrentou seus opositores, Jesus chamou aquele homem para o meio. Vem para o meio. Vem para o meio. Jesus quebrou todo o protocolo daquela reunião, daquele dia, daquele culto. Como em outro momento ele expulsou um demônio de um espírito imundo de um homem. E aí alguém ficou espantado com a tamanha autoridade que ele tinha. Agora Jesus entra na sinagoga, vê um homem com problema, com uma enfermidade e decide fazer um milagre. Jesus curá-lo. Jesus quebra protocolo, mas ele faz coisas extraordinárias. Em último lugar, Jesus o curou. Ele diz, estende a mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. Esse é Jesus. Trouxe cura física, cura da alma, cura espiritual. Aquele homem voltou para sua casa restabelecido por completo. Não mais como ele entrou, mas saiu diferente, porque esse é Jesus. Jesus ainda faz milagres nos dias de hoje. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa oportunidade. Que Jesus possa fazer milagre na minha vida e na sua vida. Que aquilo que Jesus fez na vida desse homem, ele possa fazer na minha vida e ele possa fazer na sua vida para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem nós vamos dar seguimento, se Deus se nos permitir, do capítulo 3. E temos muitas coisas ainda a aprender com Jesus nessa série. Eu quero que você compartilhe. Você ficou até aqui, acompanhou essa mensagem até agora. Compartilhe essa mensagem. Porque tem muitas pessoas ressequidas, mirradas, angustiadas, tristes, que precisam ouvir essa palavra. Porque Jesus quer restabelecer elas por completo. Jesus quer transformar a vida delas por completo. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.